Eu gravei esse vídeo inteiro, foram 45 minutos falando e o microfone não tava prestando. Eu vou só fingir que isso não me abalou e vou continuar aqui. Oi, gente, meu nome é Lara. Como todos os conteúdos nesse canal, eu já assisti esse tipo de vídeo em vários outros canais e eu gosto muito de assistir porque eu acho que nos últimos meses é uma coisa que faz muito parte da minha realidade, que é diminuir o tempo de uso de celular ou de telas em geral. Toda vez que eu assisti um vídeo desse, sempre vinham dicas, né, de como diminuir esse tempo de tela e eu quis fazer a minha versão com as minhas dicas, o que funcionou pra mim, mas também, antes de tudo, fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é contextualizar. Eu sempre fui uma pessoa muito inserida em comunidades. Eu me criei no Twitter praticamente lá em 2012, 2013, quando eu tava ali no auge da One Direction, Little Mix, Fifth Harmony, 5 Seconds of Summer. Eu era muito fã deles, sou fã deles até hoje, mas naquela época, além de ser fã, eu tava muito inserida ali no Twitter. Porque naquela época todo mundo tinha um FC, né, um fã-clube, pro seu artista. E a maioria deles era no Twitter. Então, além de Twitter, eu tinha SKFM, aquele Curious Cat que veio depois. Todas essas plataformas que são construídas através de comunidade para um artista, para uma banda, para um filme, uma série, enfim. Isso era muito forte antigamente. Eu não sei se é porque eu já não participo tanto dessas comunidades, mas hoje eu sinto que não é tão forte quanto era naquela época. Cresci e me criei dentro da internet, com comunidades virtuais. Inclusive, o tema do meu TCC, agora eu me formei recentemente em design digital, foi não necessariamente sobre comunidades virtuais, mas falando um pouco sobre como elas se organizam. E foi muito estranho pra mim perceber que um lugar onde eu, como eu falei, me criei praticamente e tinha tanto acesso antigamente, se tornou uma coisa muito danosa pra minha vida. Como eu falei no começo, eu vou dar aqui o meu depoimento, assim, parece que eu sou ex-usuário de crack, né? Mas eu vou falar como funcionou pra mim, como as coisas são pra mim, como a internet é pra mim hoje. Isso não é a realidade de todas as pessoas, eu tenho muita ciência disso, mas pra mim, a internet virou um lugar que me traz mais coisas ruins do que coisas boas, sendo bem sincera. Em 2023, eu adotei o Theo, que é o meu gatinho, e desde então, eu venho percebendo que eu sou muito sensível a gatos, mais especificamente a tragédias envolvendo gato. Então eu abri o meu Twitter, abri o meu TikTok e tinha muitos vídeos de gato doente, gato com algum problema, gato que morreu, todas essas coisas que me deixavam extremamente afetada. É basicamente o resumo desse vídeo. Eu me afeto muito com as coisas, especialmente coisa de gato, tragédia mais especificamente. Isso acabava me deixando muito chateada e muito afetada, como eu falei. Quando eu peguei o Theo, ele teve que ficar em tratamento por conta de uma alteração nos exames dele, especificamente no fígado. Todo mês eu tinha que levar ele no veterinário, a gente tinha que fazer um monte de exames pra ver se tava melhorando. De um mês pro outro, às vezes melhorava, às vezes não. Então não sei se isso tem alguma relação sobre eu ter algum receio de ter perdido ele em algum momento ali. Então não sei se vem daí esse medo, esse receio. E toda vida que eu abri o meu TikTok, o meu Reels, o meu Twitter, sempre aparecia algum vídeo de um gato doente, de um gato muito mal, um gato que tinha morrido. E eu e a minha cabeça perturbada, a gente assistia o vídeo até o final. Carrosséis lá do TikTok. No primeiro eu já sabia o que tava me esperando, entendeu? Mas eu ia até o final mesmo assim. E assim, isso acabava o meu dia. De verdade, acabava o meu dia. Eu ficava mal, eu ficava triste. E mesmo que eu coloque não interessado, ainda aparece. Não sei porquê, mas não importa quantas vezes eu tivesse colocado lá não interessado, esse tipo de vídeo sempre aparecia pra mim. E aí, pensando aí em uma ordem cronológica, eu tive várias viradas de chave nesse momento aí de perceber o quão danoso isso tava ficando pra mim. O que todo mundo já sabe, né? Ah, eu passava muito tempo no TikTok e perdi a noção do tempo. Eu ia ver, meu tempo de tela era, sei lá, 10 horas. E eu não percebi isso passando, eu não tinha tempo pra fazer nada. Mas, na verdade, eu tinha tempo sim. Eu só não dedicava pras coisas que eu queria fazer. E acabava dedicando pra ficar scrollando no TikTok, no Reels, no Twitter, o que seja. Eu lembro que mais ou menos um ano atrás, ou antes, não me recordo exatamente, eu decidi dar um basta e desinstalei o TikTok. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito receosa com muitas coisas. Primeiro, ficar sem me comunicar com as pessoas, porque hoje você consegue se sentir muito próximo de uma pessoa quando ela republica uma coisa e você automaticamente associa uma característica àquela pessoa. Se você não sabe que aquela pessoa republicou aquilo no TikTok, ué, mas como assim você não sabe isso de mim? Eu vivo republicando isso no TikTok. Como você não sabe isso de mim? Eu comentei lá no Twitter. Ou seja, estar em uma rede social faz com que você esteja muito mais próximo das pessoas, sabendo o que elas fazem, como é que tá o dia dela, pra onde é que elas vão, de onde elas voltaram. E eu sei que ficar sem rede social pode parecer algo muito extremo,
extremo, mas pra mim naquela época era algo que eu queria testar. E nem foi todas as redes sociais, tá? Eu fiquei sem TikTok somente. E, de fato, até hoje, que eu tô consumindo meio no TikTok, Twitter e tudo mais, quando eu chego na rodinha de amigos, eu não sei sobre todos os assuntos que eles estão falando. Especificamente memes. Assuntos mais gerais que você vê na televisão, que você vê em grupos de WhatsApp. Isso sim eu ainda tenho acesso porque as pessoas contam, né? Nos grupos de amigos, na televisão, onde seja. Televisão que eu falo é, tipo, eu abro um vídeo no YouTube e provavelmente tem alguém falando sobre aquilo, tá? Não é TV aberta, que eu também nem assisto. E eu ainda tenho Instagram, então eu ainda sei o que as pessoas estão fazendo. Mas o TikTok eu acho que é uma rede de compartilhamento muito mais rápido. Especialmente por conta dos republicados, que eu acho que é mais fácil de identificar lá do que no Instagram. E, né, Instagram é lugar de família, né, gente? No TikTok você é mais livre. Então, assim, era uma coisa que eu me preocupava, sim. Mas eu percebi que uma coisa que todo mundo fala, se é importante, vai chegar até você. Então, alguém vai mandar no seu grupo de amigos falando, gente, vocês viram tal coisa? Você não viu, mas aí você vai ficar sabendo. Então, não precisa se preocupar com isso. Sobre os memes, alguém vai falar um meme com você e você não vai entender. Mas, naquele momento, eu lembro que eu tava pesando muito as coisas. Eu prefiro não ficar sabendo desse meme e ter todas as outras problemáticas que eu já falei aqui, de ficar estressada, irritada, ou eu prefiro não ficar sabendo do meme e ter uma cabeça saudável. Porque por mais que eu tenha falado essa questão sobre gatos e animais em geral, nossa, aparecia de tudo no meu TikTok. Aparecia porco, aparecia cavalo, gato, cachorro. Sempre era um animal infeliz, doente, abandonado e por aí vai. Mas também tem a questão que eu acho que, pra mim, não sei nem se era pior, tá? Mas era também muito estressante, era o meu Twitter. Porque assim, eu entrava numa onda no Twitter de abrir um comentário, um tweet no caso, e ir entrando nos comentários. E tinha tanto absurdo. E não é nem pessoas discordando do que eu concordo, porque eu acho que isso é a coisa mais natural do mundo. Nem todo mundo vai concordar com você. Mas eram comentários absurdos de pessoa burra, sabe? E aí assim, eu não sei como é que eu consigo me defender aqui. Mas o meu Twitter tá cheio de postagem de direita. Nossa senhora, eu não curto esse tipo de coisa. Eu não retuito, eu não curto, eu não respondo, eu nem uso mais o Twitter desse jeito. Tipo, interagindo, mas não para de aparecer na minha For You, e aí também é um problema, né, porque no Twitter e no TikTok eu não ficava naquela aba de seguindo, eu sempre ficava na For You, e sempre aparecia esse tipo de conteúdo, e aí, gente, eu não sei explicar aí o porquê, não sei se o Twitter virou isso, ou a minha bolha do Twitter, que nem é minha bolha, porque eu não tô ali ativamente consumindo, compartilhando, interagindo, mas a minha bolha no Twitter tá uma bosta, entendeu? Comentários absurdos, assim, sabe, bolsonarista, horrível, que assim, me desculpa, mas eu não quero saber. Ah, mas você não aceita uma opinião contrária à sua? Se a sua opinião for uma opinião criminosa, eu não vou estar aceitando não, tá? Muito obrigada. Então, assim, também era um ponto negativo. E não é só essa questão aí dos animais, também já é um ponto bem negativo pra mim. E eu acho que eu vou ressaltar isso em todo momento que eu puder. Um exemplo claro disso é, eu desinstalei o Twitter do meu celular. Então eu ficava com o Twitter só no computador e não era toda vez que eu acessava. Recentemente, Tonha, fui lá, acessei o Twitter no meu computador e eu vi um vídeo. Eram uns garis que eles acharam um cachorrinho dentro de uma lata de lixo pequenininha assim, que ele tava vivo e ele foi simplesmente abandonado pra ir pro lixo, prestes a ser esmagado por aquela máquina, né, que tritura o lixo. Gente, é esse o nível das coisas que aparece pra mim, sabe? Eu acho que só não aparece gore, mas esse tipo de notícia sempre aparece no meu Twitter, sempre aparece no meu TikTok. E eu não sei explicar o motivo. Quanto mais eu coloco não interessado, mais aparece. É uma porra. E aí eu sei também que tem toda essa questão de, se você não visualiza ou tem acesso a esse tipo de barbaridade, você acaba ficando insensível, né? A gente brinca que a ignorância é uma bênção, mas aí não é necessariamente assim, né? Eu falo isso na brincadeira. Eu prefiro não ficar sabendo de certas coisas porque não vão me acrescentar em nada. Muito pelo contrário, vão me deixar estressada, irritada, ansiosa. Mas tem algumas coisas que, né, levando até em consideração o ano que a gente tá, de eleição política, você tem que saber o que tá acontecendo. Mas na minha visão, talvez o TikTok e o Twitter não fossem a melhor fonte de informação disso, né? Porque não tava me informando, tava me deixando doente praticamente. Claro que eu entendo que quanto menos você se expõe a esse tipo de coisa, ou por tipo de coisa eu falo redes em geral, ficar sabendo das coisas, se você não se expõe de jeito nenhum, você fica uma pessoa ali sem consciência social, política, enfim. Mas eu acho que existem outros meios de informação que não seja o Twitter e o TikTok. E eu tô falando aqui do Twitter e do TikTok porque, na minha vivência, eles são os que mais têm algoritmo cagado pra mim. No Reels, nossa, o meu Reels é sensacional, tá?
Só tem vídeo, assim, de gato brincando, meme e besteirinha. Muito diferente do TikTok e do Twitter. Então, assim, eu tomei essa decisão porque era uma coisa que fazia sentido pra mim, de não utilizar tanto o TikTok e Twitter. E sendo bem sincera, foi mais fácil do que eu imaginei, tá? Eu lembro que antigamente eu não sentia falta do TikTok quando eu desinstalei ele. Tem todas essas questões que eu falei sobre você se sentir um pouco pra trás no círculo de pessoas, né? Mas, sinceramente, eu não me importava muito e não me importo muito hoje. E eu acho que é o depoimento de muitas pessoas que fizeram a mesma coisa, de desinstalar todas as redes sociais. Que no começo ficava sem saber das coisas, mas depois não sente falta. Eu não acho que eu vou chegar a esse ponto de desinstalar TikTok, excluir no caso, né? No Twitter eu tô até cogitando, tá? Porque realmente eu não entro mais. No TikTok eu ainda entro. Mas pra mim o que eu faço hoje já faz mais sentido, sabe? Eu não precisei ser tão radical. E se precisasse também nenhum problema, porque eu já desinstalei o TikTok e, como eu falei, eu não vi nenhum problema. Mas hoje pra mim é algo mais equilibrado, sabe? E aí, considerando tudo isso que eu falei e tentando ali traçar uma linha do tempo, teve esse momento que eu desinstalei o TikTok, tive todos esses anseios, fiquei sem saber das coisas, dos memes, e passou. Depois eu voltei a instalar o TikTok, mas no meio do ano passado, em 2025, ali por volta de julho, veio, assim, outra virada de chave. Uma coisa que eu já tinha percebido, que foi a minha volta à leitura. Quando eu era mais nova, no ensino médio, no ensino fundamental, eu lia muito livro. E sempre foi uma coisa que fez muito parte de mim. E depois que eu entrei na faculdade, eu acabei não lendo tanto. O que faz sentido, porque na faculdade mesmo, né, eu cursei design digital, a gente lia bastante. A gente tinha muitas cadeiras que misturavam prática com teórica, então a gente lia muito. E como eu comecei a estagiar a partir do meu segundo ano de graduação, eu não tinha tempo realmente. Eu estudava de manhã, estagiava de tarde, e à noite eu tinha que fazer algum trabalho, alguma coisa. Mas eu ainda tinha mais momentos de lazer do que ultimamente, tá? Porque ultimamente eu só ficava no TikTok. E aí, quando foi no meio de 2025, pensei assim, não, tenho que dar um baixa nisso. E aí eu não desinstalei o TikTok, mas eu fiz um acordo comigo mesma, que eu só ia mexer no celular, no máximo 2 horas por dia, e que todo o tempo livre que tivesse, eu ia estar fazendo alguma atividade fora de tela. E aí foi quando eu voltei a ler. E em um mês eu li 6 livros. Eu não tinha lido 6 livros nos últimos 3 anos. Que eu não li em 3 anos, eu li em um mês, sabe? Tudo isso porque eu parei de usar o celular de uma forma desenfreada. E, novamente, eu vou frisar isso mais uma vez. Isso não é a vontade de todo mundo, né? Qual a minha vontade, mas eu entendo que tem pessoas que têm uma ótima relação com o celular, que não têm a cabeça perturbada que nem a minha e sentem todas essas coisas quando vem algo que não as agrada. Mas pra mim é assim, eu tô aqui, né, no meu canal, falando um pouco sobre a minha vivência, como foi pra mim. E aí, no mês de julho, eu voltei a ler e eu fiz vários macetes pra tentar, né, porque querendo ou não, é um vício. Eu assisti vários vídeos sobre dopamina barata, agora eu esqueci o nome. Eu passei um tempão consumindo muito desses conteúdos porque eu tava cansada, sabe? Eu tava cansada de todo dia eu piscar, o dia acabar, parecia que eu não tinha feito nada. Eu não tinha tido um momento de descanso realmente, porque pra mim descanso era levantar aqui da minha mesa de trabalho e deitar e ficar no TikTok. E eu sei que pra muitas pessoas isso é descanso, mas pra mim não era, sabe? Não tava funcionando pra mim. Eu não tava conseguindo aproveitar a minha vida. Eu sentia que eu não tava vivendo, porque eu quero fazer tantas coisas e eu sempre dizia que eu não tinha tempo pra nada. Só que, poxa, eu trabalho de casa, eu não tenho filho, eu não tenho que me deslocar pra canto nenhum. Tudo bem que eu tenho meus gatos, mas eles dão bem menos trabalho do que uma criança, né? E eu abri a boca pra falar que eu não tenho tempo pra fazer as coisas, que eu tenho 1001 projetos parados, porque por que eu não comecei eles? Talvez nem tudo isso esteja relacionado a usar ou não o celular com frequência alta ou baixa, mas pra mim era isso. Não é à toa que, como eu falei, eu li 6 livros em um mês e não foi, gente, desesperada não. Eu lia, terminava, começava outro, lia, terminava, sabe? Não foi querendo provar nada, foi simplesmente uma consequência de eu parar de usar tanto rede social. No caso aqui, eu não vou culpar todas as redes sociais, porque o YouTube, por exemplo, é uma coisa que eu consumo muito, não é no Shorts, né? Mas eu adoro ficar assistindo vídeo no YouTube, dou play em algum vídeo do YouTube e vou fazer alguma coisa. Então, assim, é mais especificamente TikTok e Twitter. E um pouco do Reels, mas é porque o meu algoritmo no Reels não é tão cagado assim, né? E aí, assim, naquela época, eu usei de alguns macetes, né, como eu falei, que hoje não são nem todos que funcionam, sabe? Eu vou falar tudo que eu fiz, mas uma coisa que eu sempre falei muito quando esse assunto de produtividade, redes sociais sempre vinha à tona, é que, bom, cada um tem o seu modo de lidar com as coisas, né? Tanto que o que funcionava pra Lara de 6 meses atrás, talvez não funcione pra Lara de hoje. E tá tudo bem, porque não é sobre usar ou não um celular, sabe? Eu não quero ficar todo dia olhando
meu tempo de tela, ver, nossa, será que eu consegui uma hora de tempo de tela, 2 horas? Não, se eu tiver 2 horas de tempo de tela, consegui ler, consegui fazer minhas coisas, fiz alguma atividade, sei lá, pintei, passei um tempo com meu namorado, com os meus amigos, assisti alguma coisa, lavei a louça, fiz o que eu preciso fazer, tudo bem, porque o meu problema nunca foi isso, sabe? Só que hoje em dia, não importa quanto tempo eu passo no TikTok. Eu sinto que, sabe aquele negócio de rage bait que as pessoas fazem justamente pra gerar ódio? Eu caio em todos. Eu sou a mais afetada pelo rage bait do mundo. Eu fico realmente irritada. E assim, claro que tem muitas questões psicológicas aí, né? Mas eu não vou saber dessa condição e ficar ainda assim me expondo a esse tipo de coisa. E aí, nos últimos meses, eu venho transformando, eu acho, que a minha relação com o meu celular. Pra mim, hoje, ele não é mais essencial como ele era antes. E não falo isso me sentindo melhor que ninguém. Como eu falei, eu acho que cada pessoa tem a sua relação com suas redes. Eu nunca imaginei que eu fosse parar de usar o Twitter, sendo bem sincera, porque como eu comentei no início, eu me criei lá, eu fazia tudo lá, eu passava horas no Twitter, interagindo com as pessoas, eu fiz muitas amizades no Twitter, em outras redes de fãs, digamos assim. Inclusive, eu acho que ser fã pra mim moldou, basicamente, toda a minha personalidade hoje. E não só personalidade, tá? Eu acho que como eu era na graduação, como eu sou no meu trabalho, as coisas que eu anseio, o motivo pelo qual eu faço as coisas, tudo gira muito em torno da Lara de 13 anos que queria muito fazer parte de alguma coisa. Então, sou muito grata aí aos meus anos de Twitter, mas hoje, pra mim, se tornou uma coisa absurda. Eu lembro que na época era um absurdo você ter uma conta pessoal no Twitter, porque ele era 100% dominado por fã-clubes. E hoje não é mais assim. Mas, dado todo esse contexto aí da minha relação com a internet, com redes, com comunidades, com leitura também, agora eu vou finalmente, né, falar um pouco sobre quais coisas eu fiz pra tentar diminuir aí esse tempo de tela. A primeira coisa que eu fiz foi ficar sem o celular durante a minha rotina matinal. Eu sempre fui uma pessoa de rotinas, então assim, eu sempre tenho rotina pras coisas, pra trabalho, pra acordar, pra dormir, e uma rotina que na minha cabeça eu conseguiria facilmente levar 30 minutos, eu tava levando, sei lá, 1 hora e meia, porque eu passava meia hora no Twitter ou no TikTok assim que eu acordava, e mais meia hora quando eu ia tomar banho. E eu já acordo mais cedo pra poder fazer minha rotina antes de começar a trabalhar. Só que eu tava tendo que acordar muito mais cedo, porque não dava tempo de fazer. Ou eu começava a trabalhar atrasada, enfim, aí cagava toda a minha rotina do dia inteiro, porque eu tinha que pagar essa hora depois. Mas depois eu já tinha agendado alguma coisa pra fazer, sabe? Assim que eu acordo, eu tenho coisas pra fazer. Coisas que eu posso ou não fazer naquele momento do dia, mas eu gosto de fazer de manhã porque já me organiza ali pra eu começar a trabalhar. Então eu levanto, eu vou tomar meu banho, escovar os dentes, fazer café, limpar a caixinha dos meus gatos, aguar minhas plantas, descer pra comprar pão, fazer café, fazer ovo. E aí, então, eu vou trabalhar. E toda a vida que eu ia fazer isso, uma rotina que talvez demorasse 30 minutos, 40 minutos, eu levava 1 hora e meia, porque eu levantava, ia tomar banho e ficava lá 30 minutos no celular. Isso porque eu já na cama já tava lá 30 minutos no celular. Já foi 1 hora aí, né? E aí pra fazer todo esse resto, mais 30 minutos. O acordo que eu fiz comigo mesmo, né? Assim que eu acordar, levanto, desbloqueio o celular. E assim, novamente, como eu falei, o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Eu não faço aquilo de deixar o celular em outro cômodo. O celular fica ali do meu lado na cama, desligo o despertador, levanto e vou fazer minhas coisas. Isso acontece todo dia? Não. Tem dia que eu levanto e fico lá no telefone. Mas eu sei que eu não consigo passar muito tempo que eu passava antes. E eu sei que se eu tô ali, eu tô sacrificando, de certa forma, o meu tempo que eu poderia comer em paz, né? Assistindo alguma coisa. Às vezes eu tenho que vir pro computador e comer aqui, na mesa. Mas hoje, pra mim, é muito mais sobre a consciência que eu tenho do que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E sobre aquilo que eu falei sobre deixar o celular em outro cômodo. Eu não faço isso. O meu celular é o meu despertador. Mas quando eu desligo o despertador, que eu vou fazer todas essas outras coisas, eu deixo o celular no quarto. E eu tenho esse hábito de deixar o celular espalhado pela casa. Eu deixo ele na sala, eu venho trabalhar. Aí eu vou no banheiro, às vezes eu pego ele, às vezes eu não pego. Mas como agora eu tenho um espaço aqui de escritório, normalmente eu deixo ele na cozinha, ou então na sala, que é aqui do lado. E aí eu fico aqui trabalhando. Se eu precisar do celular, eu vou lá e busco. Ah, eu preciso dele aqui comigo. Tudo bem, eu vou lá e trago. O que eu tô falando é que não é uma regra. Eu não fico me martirizando, meu Deus. Boto o celular dentro de uma caixa, tranca. Não é isso, sabe? Mas assim, foram pequenas coisas que eu fui fazendo que foram me fazendo desapegar do celular. E hoje eu não sinto que ele tem que estar comigo a todo instante. Porque automaticamente você já abre lá, desbloqueia, bota um TikTok, bota no Reels. E ele estando longe, é mais difícil. Novamente, isso quer dizer que eu não pego o celular e abro no Reels quando eu tô aqui no meu computador? Não, eu faço isso. Mas hoje em dia, tudo que eu tô falando aqui, que eu evito fazer, se tornou uma exceção e não uma regra. A próxima coisa é o que eu já venho falando aqui nesse vídeo, né? Que é sobre essa questão da leitura. Tem gente que não gosta de ler, então assim, se você não gosta, eu acho que esse passo aqui, esse ponto não vai ser relevante. Mas pra mim, que sempre gostou muito de ler, foi essencial. Era um tempo ali que eu passava no TikTok e aí eu posso estar lendo, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. E que assim
como estar em uma rede me conecta também com outras pessoas. Não é à toa que eu voltei com esse canal esse ano porque eu queria falar sobre livros também. Eu gosto de falar sobre várias coisas, na verdade. Mas eu acho que atualmente aqui nesse momento da minha vida eu tô lendo muito e eu gosto muito de comentar sobre as coisas que eu tô lendo. Ter voltado a essa rotina de leituras também foi um ponto que me ajudou a ficar menos tempo no celular. Uma coisa que me ajudou muito nessa volta à leitura, porque obviamente, como eu tinha passado muito tempo sem ler, eu não ia voltar assim e ser as leituras mais perfeitas do mundo, com uma constância absurda, não foi isso. E ainda assim li 6 livros, né, pra você ver como o TikTok é a praga na minha vida. Eu tentava facilitar o meu trabalho. Nossa, eu tô falando tanto que eu já tô com a garganta cagada. Em vez de eu achar um livro, baixar, gostar e pensar na próxima leitura, eu já baixo vários livros no meu Kindle, já deixo no ponto de começar a ler e vou ler. Se eu quero ler o livro físico, eu já deixo ali, eu tenho na minha estante tem um espaço só pros livros que eu não li. Então é mais fácil, eu não tenho que ficar pensando, meu Deus, qual livro eu quero ler agora? Eu penso numa gama menor de livros. Isso me ajuda também a ler mais. Uma coisa que eu fazia muito antes também, que pra você ver, hoje eu não faço tanto, era que se o meu celular descarregasse no meio do dia, eu deixava ele descarregado até eu precisar dele. Hoje, por exemplo, eu sempre coloco ele pra carregar quando eu vou dormir. Então acaba que ele não fica descarregando durante o dia. Aí, como eu disse, né, são coisas que eu fazia muito antigamente, mas que hoje acaba que não são mais tão necessárias. Mas que podem ajudar alguém que tá aí nesse começo ainda. Outra coisa ainda relacionada a esse ponto da leitura é que eu sempre levo o meu Kindle pra todo canto. Eu acho que isso é uma coisa padrão, né? Mas pra mim, que sempre deixava o Kindle dentro de uma gaveta, quando eu não tava lendo, fez muita diferença. Então eu acordo, faço todas as minhas coisas, venho aqui pro escritório e trago o Kindle. Porque uma coisa que acontecia muito, e acontece até hoje, é que eu tô aqui trabalhando, né? Eu tenho alguma dúvida de algum botão, de alguma coisa, alguma regra de negócio, eu vou lá e pergunto pra alguém, pra minha PO, pra um analista de requisitos. E obviamente nem todo mundo tá disponível 100% do tempo. Então às vezes eles demoravam, sei lá, 15 minutos pra me responder. E eu ficava bloqueada naquele momento. O que é que eu fazia? Eu abria o celular e ficava no TikTok. Hoje eu uso esses tempinhos no meio do meu dia pra ler. Então eu incluí pequenos momentos de leitura durante o meu dia que no final do dia fazem muita diferença. E não tô falando isso só pra, tô incluindo porque eu quero ler mais. Eu quero ler mais, mas eu queria, se eu pudesse, eu leria todos os livros do mundo em uma semana, mas eu não posso. Mas é mais porque eu vou estar deixando de fazer uma coisa que eu não gosto, e eu sei que me deixa mal, pra fazer uma coisa que eu gosto que me deixa bem. Então isso é muito óbvio, né, essa troca. Outro ponto é que eu tinha muito o costume de comer enquanto assistia alguma coisa, né? No caso, assistir alguma coisa enquanto eu comia. E isso, assim, sendo bem sincera, eu acho que eu nunca vou conseguir parar de fazer, porque eu gosto muito de comer assistindo alguma coisa. Mas eu só troquei os vídeos curtos do TikTok por vídeos longos no YouTube. E eu não sei se eu já falei sobre isso, mas o YouTube é uma rede que eu nunca deixei de consumir. Eu sempre consumi muitos vídeos do YouTube, e pra mim tá ótimo, porque eu não consumo shorts, daí acaba não aparecendo coisa curta pra mim. Então, assim, de todas as redes sociais, o YouTube é a que mais faz sentido pra mim. Eu sempre tô consumindo alguma coisa do YouTube, sempre tô assistindo. É a rede social que eu mais consumo hoje em dia. E ela não é danosa pra mim como todas as outras, sabe? E aí, durante as minhas refeições, como almoço, janta, merenda, eu sempre tô consumindo algum conteúdo longo, seja no YouTube ou série. Tô assistindo muita série, mas aí eu assisto aquela série de 20 minutos, né? Tipo, sitcom. Então isso supre essa necessidade de estar assistindo alguma coisa, mas também não é TikTok. E uma coisa que, eu não sei se é considerado algo radical ou não, mas eu evito levar o celular pro banheiro. Eu acho que isso é uma coisa que todas as pessoas falam, não é nenhuma novidade. Mas como eu falei, eu ia com o celular pro banheiro, eu passava 20, 30 minutos. E dependendo do dia, isso é muita coisa. Novamente, isso quer dizer que hoje eu não levo o celular pro banheiro? Não. Às vezes, tudo que eu quero é sentar a bunda na privada e ficar rolando TikTok. Tudo bem, sabe? Assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu faço exatamente as mesmas coisas que as pessoas fazem, mas hoje eu tenho essa consciência do que me faz bem e o que não faz. Como eu falei, se eu sentar 30 minutos na privada assistindo TikTok, mas fizer todas as outras coisinhas que eu gosto de fazer durante o meu dia, tá tudo bem, eu não vou morrer por causa disso. E aí, resumindo assim, todas as coisas que eu falei, pra mim sempre foi sobre equilíbrio. Talvez eu nunca vá conseguir desativar todas as minhas redes sociais, talvez não. Talvez isso seja o melhor pra mim, talvez sim, ou talvez não, nunca saberemos. Então assim, pra mim é muito sobre equilíbrio, sabe? Não é sobre ir contra a corrente, fazer o que as pessoas não estão fazendo, mas sim entender todas as problemáticas, todas as vezes que eu fiquei mal por conta de usar muito as redes sociais. Eu também passei a me organizar de forma física, né? Eu comprei até uma agenda da Cícero. É bem bonitinha, olha que fofo. Eu até fiz um vídeo sobre ela. Eu também tinha feito esse caderno aqui pra ser tipo um journal, mas eu não tive coragem ainda de mexer nele, porque ele tá muito lindo. E é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu tô bem triste ainda, porque eu tinha feito o vídeo todo e o microfone não tava funcionando. Eu não sei se eu fui tão carismática nesse quanto eu fui no anterior que eu gravei, mas eu espero que sim. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo tenha feito, não sei, alguma diferença de alguma forma. E é isso, até o próximo. Tchau!